e todas. Nesta aula vamos falar sobre a função logarítmica. Esta função ela é uma função definida dos reais positivos, tá? Para os reais, que a cada x, valor de x, associa f de x como sendo o logaritmo de x em uma base a. Essa forma de definir, né, é baseado na ideia do logaritmo já desenvolvida, tá? Aqui o a, ele tem que ser um número positivo. Deixa eu pôr aqui, ó, onde o a é um número real positivo, o a não pode ser 1, tá? Aqui também a gente pode colocar a observação de que o R mais aqui na minha notação significa o conjunto dos números reais, tal que o x é maior que zero. Esse é o domínio, né, da função logaritmo. Você pode calcular o logaritmo de qualquer número positivo. Também a gente pode escrever assim, né? Notação de intervalo é de zero para mais infinito, assim, né? Intervalo aberto de zero a mais infinito. Esse pensamento do logaritmo, nós temos que ter em mente isso, que o log de x na base a é um y que resolve uma equação exponencial. Tá? Para você calcular o log de x numa base a, você tem que dizer qual o valor de y que eu elevo, o a elevado a que valor de y, ele resulta em x. Tá? Isso faz com que o logaritmo, né, a noção de logaritmo, ela seja uma noção de que o logaritmo é um expoente. Tá? É um expoente que eu tenho que colocar ali na base. Por exemplo, se eu falo assim para você, quanto que é o log de 8 na base 2? Aí você fala assim, isso aqui é 3. Pois isso aqui equivale a dizer que o expoente que eu tenho que dar para 2 para ele virar 8 é 3. Tem que ser 3 para ele virar 8, né? Qual o expoente dá a base 8 para que resulte em, né, qual o expoente que eu tenho que dar a base 2 para que resulte em 8, né, na potência 8, tá? Bem, então é interessante nós observarmos que a função logarítmica, ela é uma função que é inversa da função exponencial. E por esse fato, nós também podemos observar que existem algumas propriedades interessantes de simetria com relação a essa função exponencial. Nós vimos que o gráfico de uma função exponencial, ele aceita dois aspectos, né? Quando a gente pensa no modo gráfico aqui de uma função exponencial, nós temos dois aspectos dependendo da base, né? Se você tiver, a gente viu que a função exponencial sempre passa no ponto 0 e 1, tá? E se o a for positivo, ele tem esse aspecto. Isso aqui é uma função exponencial a elevado a x com a maior que 1. Sempre tendo esse aspecto. Agora, se você tiver uma função exponencial em que a base ela é um valor entre 0 e 1, tá? Ela também vai passar por esse ponto e ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Tá? Mais ou menos esse aspecto aqui. O A maior que 1 dá um aspecto crescente, e o A entre 0 e 1 vai ser AX, só que aqui a diferença é que o A está entre 0 e 1, você tem uma função decrescente. O logaritmo, ele vai ser bem interessante porque pelo fato dele ser uma função inversa, ele vai ter algumas propriedades também interessantes, tá? Deixa eu listar aqui algumas propriedades. A primeira propriedade, a gente sempre do exponencial a gente pode tirar uma propriedade da potenciação, do logaritmo. Primeiro que a gente pode listar é que a elevado a zero é sempre 1, tá? Para qualquer
para qualquer potência. Então isso vai implicar e vai se equivaler, né? Dizer assim que quando a gente faz log de um numa base A qualquer, isso sempre vai ser zero. Isso faz com que o gráfico da, da função logarítmica sempre contém o ponto 1 e 0. Isso está dizendo para você assim, ó, que f de x, quando a gente pensa log de x na base A, isso aqui implica, né, que o f de 1, essa informação de cima, que f de 1, que é a log de 1 na base A, isso aqui tem que ser o zero. Tá? Então f de 1 sempre é zero. Isso significa que o ponto 1 e 0 está sobre o gráfico, né? Ou é ponto do gráfico, melhor, podemos também dizer assim, está sobre o gráfico de f, tá? O f aqui sendo logaritmo. Essa é a primeira conclusão, independente do a, tá? Independente do a, está entre 0 e 1 ou ser maior que 1. Isso significa que o gráfico da função logarítmica, ela tem essa propriedade bem interessante de sempre você vai ter o ponto 1 e 0 presente no gráfico da função. Lembre-se que na função exponencial você tinha o ponto 0 e 1, né? 0 e 1 sempre está no gráfico. Então aqui você vai ter o ponto 1 e 0, que é uma troca, né? É uma troca que também vai estar sempre no gráfico. Bem, a segunda propriedade que a gente pode destacar é que a função logaritmo f de x igual a log de x na base A e a função g de x igual a exponencial a elevado a x, né? São funções inversas. E sendo funções inversas, nós podemos concluir o seguinte, que sempre que você faz f de g de x, isso aqui vai dar x, tá? E a gente já vai verificar esse fato. F de g de x, nós temos que fazer f de g de x. Aí quem é g de x? A elevado a x, tá? O que a função f faz? Agora a gente vai aplicar a função f a potencial elevado a x. Nós temos que isso vai ser log de a elevado a x na base A. E a resposta disso aqui é x, tá? É uma propriedade logaritmo. Até você pode tirar essa propriedade da definição direto. A pergunta que nós temos que fazer é qual a potência que temos que dar a essa base A para ficar A elevado a x. Aí você vai falar, é óbvio, é x, né? Isso mesmo, é x. Isso é uma característica de ser uma função inversa. Olha só, quando você entra com x, aplica g, depois aplica f e volta ao x que você tinha inicialmente, então isso é uma característica de ser uma função inversa. Se a gente fizer o oposto, tá? Aqui, quando a gente vai testar a inversa, nós temos que testar os dois lados. A gente vai ver que existem funções que têm sentido de você falar de inversa à direita e inversa à esquerda. A nossa ideia de função inversa aqui é uma função inversa dos dois lados, bilaterais, tá? Então tem que fazer as duas composições dos dois lados. No nosso caso, nós temos que fazer g de f de x. Aí quem é f de x? É log de x na base A. Bem, aí o que a função g faz? Faz a elevado a x, o que estiver ali dentro. Então nós vamos ter a elevado a x, só que x é log, no lugar de x temos log de x na base A.
e também por uma propriedade aqui de logaritmo, né, que é a própria definição, isso daqui dá igual a x. Portanto, são funções inversas. E tem uma propriedade muito interessante da função inversa, tá? Qual é a propriedade da função inversa? É uma simetria em relação à reta y igual a x, tá? É assim, ó. Se nós temos assim, ó, se o ponto, eu vou pôr assim, x0, y0, eu vou escrever o gráfico, ó. Se isso aqui pertence ao gráfico, deixa eu ver, eu vou fazer G de Gzinho, tá? É o gráfico, deixa eu escrever assim, gráfico, assim, é o gráfico de G. Se xy pertence ao gráfico, x0, y0 pertence ao gráfico de G, então você vai ter que o y0 e o x0, ou seja, invertendo a posição aqui, você vai ter que este ponto pertence ao gráfico da função inversa da g, que no caso aqui é a função f, tá? E de fato esse negócio aí é somente C, tá? Esse fato aqui, ele é válido para qualquer inversão de funções que você tiver. Se você tiver uma função g que é inversa de uma função f, se um paraordenado x0 e y0 está no gráfico da g, invertendo isso, o ponto y0 e x0 vai estar no gráfico da f, tá? Isso que ocorre. Veja, o que eu estou dizendo aqui é que se você tiver um ponto, imagina um ponto sobre o gráfico da g. O ponto sobre o gráfico da g, veja que a função g é exponencial, então você vai ter x e a elevado a x. Esse ponto aqui, se ele estiver no gráfico da g, ele é um ponto típico do gráfico da g, e um ponto típico do gráfico da f é um x e um log de x, tá? Log de x na base A. Aqui a gente podia trocar os nomes, ó. Veja que, só para vocês observarem como é que funciona. Vamos chamar isso aqui de y. Aí o y é a elevado a x, isso equivale a dizer que o x é log de y na base A, tá? E aí você observa que o y, né, aqui a gente escreve assim, ó. Essa propriedade diz, se você tiver o ponto xy no gráfico da função g, então o ponto yx vai estar no gráfico da função f, no caso a logaritmo. Mas quem que é esse? Deixa eu escrever assim, ó, para vocês observarem. Esse aqui é o xy, tá? E o yx, quem que é o yx? Eu vou escrever como sendo o próprio y, tá? E o x, ele vira... Quem que vira x? Vira logaritmo, tá? Logaritmo de y na base A. E aí, claro, e é um ponto do gráfico mesmo. Então, se o ponto xy está no gráfico da função g, da exponencial, o ponto yx, trocando a ordem, está no gráfico da função logaritmo. E aqui, quando você vai fazer o gráfico dessas funções, é interessante você observar que isso é uma simetria em relação a uma reta. Tá? Você tem a reta y igual a x. Tá? Essa reta aqui, ó, y igual a x. Quando você tem um ponto aqui, ó, digamos que você tem o ponto x1 e o ponto y1.
Eu vou chamar x0 e y0 porque foi o que eu coloquei no texto, né? No x0 e o y0. Aí a gente pega e considera essa distância aqui, ó. Você repete ela ali, ó. Fazer isso é fazer simetricamente em relação à reta y igual a x, ó. Quando você faz isso, simetricamente, né? Vamos ter o seguinte. Aqui, ó, essa medida aqui agora, ela se torna o y1, tá? O y0, né? E essa aqui o x0, ó. Faz com que esse ponto aqui, ó, esse é o ponto x0, y0, e esse é o ponto y0 e x0. E existe então essa simetria. E isso ajuda muito a gente a construir o gráfico da função logarítmica a partir do conhecimento da função exponencial. Bom, para um exemplo, nós podemos, a partir do conhecimento da função exponencial, produzir os gráficos. Vamos produzir o gráfico os valores que dão o gráfico da função 2 elevado a x. Vamos pegar 2 elevado a x. E aí a gente pode fazer o gráfico da função logaritmo. Y igual a ln, é logaritmo, né? Log de x na base 2. Aqui a gente vai atribuir valores para x. Veja, a gente coloca aqui os valores razoáveis da gente colocar. A gente já viu que são valores negativos, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá bom já dá para fazer o gráfico. Com bastante valores. Isso aqui você vai ter 2 elevado a menos 3, né? Vai ser 1/8. 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Aí 2 elevado a menos 1 dá meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 2 a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. Tá? Aí os valores que a gente vai colocar aqui não são quaisquer valores não. Aí vocês olhem o gráfico da função, esses valores resultantes aqui, as imagens, e você coloca esses valores, ó, 1/8. Aí você vai ter o menos 3, que é o oposto. Então, se o ponto menos 3 e 1/8 está no gráfico da função exponencial, 1/8 e menos 3 está no gráfico da função logaritmo. E assim por diante. 1/4, menos 2, 1 meio dá menos 1, 1 dá 0, 2 dá 1, e 4 você tem 2, e 3 8, né? 8 você tem 3. Com esses valores nós podemos fazer o gráfico. Marcando esses pontos, nós temos. Deixa eu marcar de outra cor aqui. Marcar de vermelho. Vou começar dos valores inteiros, né? Ó, temos aqui o 1 e 0, esse ponto. Depois 2 e 1. 2 e 1. Esse ponto. Depois nós pulamos para o 4, tá? Olha só. Dá um salto ali para o 4. 2 e 4 vai dar 2, né? É 4 e 2, né? E quando você pega o 8, deixa eu colocar aqui 8. Você vai ter 3. É uma função que vocês observem que ela é crescente, só que ela é bem vagarosa. Cresce de forma bem devagar. Agora, quando a gente coloca os valores aqui, ó,
Vou dar um zoom aqui para tentar marcar esses pontos. Ó. Se eu marcar meio, você vai ter meio, vai dar -1. E você tem esse ponto. Você faz 1/4. 1/4 é metade da metade, né? Isso você vai ter lá no 2, -2. E agora deixa eu dar um outro zoom aqui, porque eu vou pegar metade da metade da metade, né? E isso vai ser o -3, ó. Vai dar esse pontinho. Com esses pontos a gente já pode ligar, né, os pontos, ó. Você vai ter... Deixa eu ligar com outra cor, acho que fica melhor, porque dá pra enxergar as duas cores. Peraí aqui. Tá, esse aí seria o esboço do gráfico da função logaritmo y igual a logaritmo de x na base 2, tá? Essa é a base 2. Assim que a gente faz o gráfico. Assim, e vejo que isso aqui vai ter totalmente uma simetria. Se você fizer junto nesse gráfico, o gráfico da função exponencial, você vai ter um gráfico assim, ó. E isso aqui vai te dar uma simetria em relação à reta y igual a x. Então o gráfico não está muito bonito não, mas seria alguma coisa desse tipo. Bem, eu vim aqui para o GeoGebra para a gente colocar essas funções, tá? Vamos colocar a primeira, vai ser y igual a, vamos supor, 2 elevado a x, tá? 2 elevado a x. E nós temos aí o gráfico dessa função. Essa em verde, ela está em verde. Agora vamos fazer o y como sendo aí o jogo de funções aqui, ó. Temos log em várias bases. Aqui inclusive tem, ó, log, eu tenho que dizer a base eu vou pôr 2. Então, log na base 2 do x. E quando nós colocamos isso no mesmo gráfico, olha só como é que fica o gráfico. Aqui, acho que dá para visualizar bem, né, a questão da simetria, tá? Aí, para a gente enxergar bem essa simetria que eu estou falando, vamos desenhar a reta y igual a x. Y igual a x. Tá? E aí a gente tem essa simetria perfeita, né, com relação a essa reta y igual a x. Você tem ela sendo assim, os pontos, veja a simetria com relação a algum ponto. Se você pegar esse ponto aqui, ó, o ponto simétrico com relação a essa reta, aqui no GeoGebra ele até faz pontos simétricos, ó. Deixa eu ver, ó. Ele chama isso de reflexão de um ponto em relação a uma reta. Reflexão em relação a um ponto. Reflexão em torno de uma reta. Então eu vou fazer esse botão, olha. Eu vou refletir esse ponto em torno da reta, fazer a reflexão em torno da reta y igual a x. Ele me deu esse ponto A'. E é um ponto justamente em cima do exponencial, né? Então qualquer ponto que você fizer e refletir em torno dessa reta y igual a x, ele cai, né? Se você pegar um ponto dos dois gráficos, eu vou pegar esse o ponto aqui, ó. Eu vou colocar esse ponto aqui aleatório, o B. Se você fizer essa reflexão do B em torno do reta y igual a x, ó, encostei nela, me dá o B'. Então o B' aqui ele é a reflexão do B, que está lá no gráfico da exponencial. Existe então essa simetria, tá? Olha só, se você desenhar segmento,
Olha aí o segmento, a simetria. Olha aqui também. Não era ali não, esse ponto. Espera aí que eu vou desfazer. Tá aí a simetria. Eu posso também mover esses pontos aí para vocês observarem. Se eu mover esse B, ó, você tem a simetria acontecendo, tá? Aqui vai acontecendo essa simetria, independente do ponto. Tá? Se eu mover o ponto B, se eu mover o ponto A do mesmo jeito, tá? Se você move o ponto A, você também tem a simetria. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os dois aspectos que você pode ter uma função logarítmica. Bom, nessa ocasião, vamos fazer aqui, nesse exemplo, eu coloquei esse controle deslizante para ser um número maior que zero maior que zero. Na verdade, ele está variando de 0 a 3, tá? Aí vocês vão ver que tem falhas, né? Quando ele for zero, vai dar problema, que eu vou fazer o logaritmo na base A. Quando for 1 também. E aí, nós vamos digitar aqui a função y igual a logaritmo na base A. Eu vou por base A, ó, de propósito, que é o controle deslizante, e de x. Tá, isso vai me dar o seguinte gráfico. Está aí o gráfico, né? Veja que o gráfico é um gráfico, né, de uma função que é crescente. Tá? Esse gráfico aí, deixa eu mover aqui. O gráfico que a gente tem aqui é um gráfico, embora não pare, assim, é uma função crescente, veja que os valores vão aumentando. Vão aumentando bem devagar a comparação com a exponencial. Esses valores assim, para qualquer valor maior do que 1, a base maior que 1, ele te dá um aspecto crescente. Olha só, quando eu mexo, né, vario, por exemplo, por 1.7. Aí você coloca ali, ó, valores 1.2. 1.2 é crescente também. Ele até parece crescer mais, né, ó. Quanto mais próximo de 1, parece que ele vai crescendo mais, né? Olha só como ele fica. Aqui você tem quanto maior for o valor, você desce mais, ó. Olha só que curioso, né? Se você tiver 3, né? Você vai fazer 3 elevado a log de 3, log de 10 na base 3 é um número pequeno, ó. Log de 3 de 10 na base 3. Eu vou pegar aqui, log de 10 na base 3 é esse ponto aqui, ó. Se você quiser ver quanto que é esse ponto, olha só. Esse ponto é quando você coloca 10, ele não zerou no 10 ali, deixou um pouquinho mais, ó, mas no 10 está dando 2.1 aproximadamente. Se você diminui, aumenta o valor, né? Ó. Se eu colocar um número muito perto de 1 ali, ó, 1.1, o A já está em 24, né? Essa função é engraçada, que se você faz diminuir o 1 para ficar próximo, o A para ficar perto de 1, ele te dá, aumenta o crescimento, né? A função fica, ela cresce mais. E agora o que acontece no 1? Eu vou tentar pôr no 1. No 1 não acontece nada porque você não tem definição. Até lá no ponto, ó, ele deu infinito, ó. Não há como definir esse ponto. Agora, se você pegar um valor negativo, ou negativo não, entre 0 e 1, você tem o gráfico também. O gráfico é esse, ó, que a gente está desenhando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, mas aqui, ó, veja que ele sempre passa no 1 e 0. Aqui a gente vai ter quanto menor for
Ó, qualquer valor, o zero não define, né? Não define nada. Mas aqui você vai ter, ó, 0,1. E o aspecto desse gráfico aqui, quando o A está entre 0 e 1, ele é decrescente, tá? Ele é decrescente. Ele vai diminuindo. Essa é a propriedade que eu quero destacar. Bem, então, a terceira propriedade que a gente tem é que f de x igual a logaritmo de x na base A é crescente quando o A é maior que 1 e decrescente quando o A está entre 0 e 1. Bem, relacionado com essas propriedades, nós podemos já listar alguns exercícios interessantes. Exercícios, eu tenho o primeiro. Esse aqui é baseado no exercício do livro, é o exercício 205, tá? É para você julgar verdadeiro ou falso. Por exemplo, você tem log de 3 na base 2 é maior que log de 0,2 na base 2. Bem, isso é verdadeiro ou falso? Aí a resposta é que é verdadeiro, tá? Por que é verdadeiro? Porque a gente sabe que 3 é maior que 2, 0,2, né? Claro que 3 é maior que 0,2. E como você tem o logaritmo na base 2, que é essa base que está sendo considerada, é um número maior que 1, você tem a função sendo crescente. Então você vai poder aplicar e você vai nessa desigualdade e a desigualdade permanece a mesma. Log de 3 na base 2 vai ser maior do que log de 0,2 na base 2. Não é um exercício para você calcular quanto é log de 3 na base 2, não é um exercício para você fazer esse tipo de conta. Para você simplesmente olhar as propriedades do logaritmo. Item B. Existem vários aqui para você analisar, mas você tem assim, ó, log de 5 na base 3 é menor que log de 7 na base 3. Isso também é verdadeiro, tá? Por que é verdadeiro? Porque você sabe que 5 é menor que 7, né? Isso implica que o 3 é maior que 1, né? Ó, essa implicação é porque o 2 é maior que 1, isso é a base, você está olhando a base, se é maior que 1, está entre 0 e 1. Então log, quando você aplica, preserva a desigualdade. Log de 5 na base 3 é menor que log de 7 na base 3. Item C, ó, temos log de 6 na base meio. Isso aqui é maior do que log de 3 na base meio. Tá? Novamente, não é para calcular nada, é só para você saber olhar a desigualdade que vai ter. A gente sabe, por exemplo, que 6 é maior que 3. Só que o meio é um número entre 0 e 1. E aí, quando você vai aplicar log 6 e log 3 nessa base meio, esse sinal aqui ele tem que inverter, porque a função é decrescente. Tá? Quando você tem uma desigualdade, aplicou uma função decrescente, ela inverte a desigualdade. E, portanto, esse negócio aqui é falso. Tá? O verdadeiro é o que está ali embaixo. Esse tipo de exercício é para ter essa preocupação. Deixa eu fazer uma observação aqui. É que log na calculadora, às vezes a gente escreve só log.
log significa apenas que isso aqui é log na base 10. Quando a base é 10, é como não colocar essa base 10, tá? A gente só deixa log. E a segunda é igual a raiz, né? Raiz quadrada, né? Você faz raiz de x. Se ninguém faz uso assim de 2 ali. Ah, 2 ali é raiz quadrada é raiz de 2, né? Ali o índice é 2. É um índice para você deixar aqui essa informação que o índice é 2, mas você não usa. Não repete porque tem muita frequência do uso. E outra que também ganha uma notação é ln, tá? ln, isso aqui significa para a gente log na base e, onde e é aquele número que é aproximadamente 2,718182, tá? Número desse irracional. Bem, vamos falar aqui sobre o domínio, né? Nós queremos saber o domínio da seguinte função. É o exercício 217. Pegue a função f de x como sendo logaritmo de x ao quadrado menos 4 na base 3, tá? Aqui então, para logaritmo existir, nós temos que ter o que está dentro do logaritmo, né? O logaritmando ali tem que ser número positivo. Isso aqui é a condição de existência para logaritmo. Você não calcula logaritmo de número negativo. Você precisa ter x ao quadrado menos 4 maior que zero. Bom, nós sabemos resolver isso. É uma equação quadrática. Nós sabemos que a expressão x ao quadrado menos 4, ela tem o seguinte sinal. Ela se anula no 2 e no menos 2. Deixa eu pôr assim, ó. No menos 2 e no 2 ela se anula. E aí você tem uma parábola, né, com cavidade voltada para cima, assim, ó, desenho. E nós queremos a parte positiva. Então queremos essa parte e essa parte. Logo, o domínio dessa função, tá? Pode escrever assim, ó, domínio da função consiste no x pertencente aos reais, tal que o x fica menor que menos 2 ou x fica maior que 2. Então você não pode colocar valores que estejam entre menos 2 e 2, porque a expressão x ao quadrado menos 4 fica negativa. Também pode escrever, claro, na notação de intervalo, é a união de dois intervalos, é de menos infinito a menos 2, união com 2 a mais infinito. O exercício é isso. Existem, né, diversos outros tipos de exercícios assim, ó. Deixa eu pegar mais um item aqui. Vamos pegar o 218. Ele tem item A, B, C. E você tem assim, ó. Calcule log de 1 menos 2x na base 2. A base nem importa aqui, porque o que importa é que o que está dentro do logaritmo tem que ser positivo. Você tem que pedir que o 1 menos 2x seja positivo. Isso equivale a dizer que 1 tem que ser maior que 2x, né? Isso aqui implica, né? Até equivale, né? São equivalências aqui. Que o x tem que ser menor que meio, tá? Portanto, esse é o domínio da função, tá? Não vou detalhar a anotação de escrita do domínio, mas vocês já entenderam. Outra aqui, log f de x, ó, ela dá pra gente 4x menos 3 ao quadrado. Peraí que é log, né? Log de 4x menos 3 ao quadrado na base 3.
Essa expressão aqui, veja que essa expressão, como ela está elevada ao quadrado, ela é sempre maior ou igual a zero, tá? E eu quero que ela seja maior que zero sempre, tá? A única possibilidade que eu tenho que proibir é que, para isso ser positivo, isso implica que o 4x menos 3 tem que ser diferente de zero, tá? Porque isso aí na verdade é isso aqui, ó. A implicação é essa. Se 4x menos 3 for diferente de zero, essa expressão fica positiva. E é isso que eu quero. Então, essa seta vai e volta. Se você olhar bem assim, essa seta vai e volta. Então, a gente precisa é que o x não seja 3 quartos, porque ele anula essa expressão. Fora 3 quartos, essa expressão sempre fica um número não nulo, e ao quadrado, qualquer expressão que se eleve ao quadrado, ela é sempre positiva, né? Tá? Sempre que você eleva ao quadrado, a resposta é positiva. Item C. Nós já temos aqui, ó, log de x mais 1 dividido por 1 menos x. E a base aqui escolheram 5, né? Mas tanto faz. Eu preciso que essa expressão x mais 1 e 1 menos x seja positiva, tá? E aqui eu analiso o sinal dessas duas expressões, ó. Faço o jogo de sinal. Essa é uma inequação quociente. Faço o x mais 1 aqui, ó. X mais 1, eu sei que se anula no menos 1. A direita aqui fica positivo e a esquerda negativo. O outro, 1 menos x, se anula no menos 1. No 1, né? No 1. E aí, como o sinal está negativo, veja que ela fica negativa para cá e positiva para cá. Bom, aí agora confrontando os sinais, temos menos 1 e 1. Aqui no meio é mais e mais, então é mais aqui é menos e aqui é menos. Eu quero o que? Positivo. Então eu quero essa parte aqui. Portanto, o x tem que ser um número entre menos 1 e 1. Aí podemos escrever o domínio da função f consiste no intervalo de menos 1 a 1. Letra D, né, dessa questão de domínio. É f de x log de x ao quadrado mais x menos 12. A base é 10, tá? Não pôs ali, mas é 10. X ao quadrado mais x menos 12. Então eu quero que essa expressão seja maior que zero. Mas nós precisamos saber quais são as raízes. Tá? Saber quando é que é zero. Antes de saber quando é maior que zero, precisamos saber em que momento fica zero. Isso a gente resolve o discriminante ou soma de produtos. Quem gosta de resolver usando soma de produto, a soma dá menos 1 e o produto dá menos 12, né? Tá? Mas eu vou usar delta hoje. B ao quadrado, que é 1 menos 4 vezes o AC. O A é 1 e o C é menos 12. Isso daqui dá 49, ó. Aí o x é menos b, que dá menos 1, mais o menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2. Você vai ter menos 8 sobre 2, dá menos 4. E você vai ter 6 sobre 2, que é 3.
Tá? Veja que o produto dá menos 12, né? 3 e menos 4 dá menos 12. E a soma dá menos 1. Bateu, né? Se você quisesse resolver por soma do produto, também daria. Agora, olhando o sinal. A gente já descobriu quando é que é zero. É zero no menos 4 e é zero no 3. Aí a gente tem uma expressão aqui, ax quadrado é 1, tá? Então, uma parábola com cavidade voltada para cima. Essa expressão aqui, x ao quadrado mais x menos 12, obedece esse sinal aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. O que eu quero? Positivo. Então eu quero essa parte e essa parte, tá? Então o domínio dessa f vai ser de menos infinito a menos 4, união com 3 a mais infinito. Gostaria também de falar que o logaritmo tem algumas propriedades interessantes, né? Que o primeiro que a gente pode destacar aqui, né? Que o logaritmo do produto vira soma, né, de logaritmos, né? Então, logaritmo de x1 vezes x2 numa base qualquer a vira logaritmo de x1 na base a mais logaritmo de x2 na base a. Logaritmo do quociente também é interessante, porque você vai fazer logaritmo de uma divisão, ele transforma o logaritmo numa subtração, ó. Vai ficar logaritmo de x1 dividido por x2, vai ficar logaritmo de x1 na base a menos logaritmo de x2 na base a. E o logaritmo da potência também nós temos, tá? Essa propriedade interessante, que é o logaritmo de x elevado a alfa qualquer número real na base a, esse alfa aqui, ó, ele desce multiplicando, tá? Ele desce, ó. Tem essa propriedade ali de descer antes do logaritmo. E vem para trás, você recua ali. Isso é para qualquer número real. Tá? Então, alfa vai ficar alfa vezes o logaritmo de x na base a. É claro que o a aqui, para a gente falar de logaritmo, é um número positivo e diferente de 1. E o x que aparece nessas contas aí todas tem que ser valores positivos que não zerem a expressão ali do logaritmo. E quando a gente olha para a calculadora, né, ela traz para a gente duas bases. Essencialmente a base 10 e a base do logaritmo natural, a base e, que ele escreve como sendo ln. Né? Então na calculadora nós temos log e ln. Você não vai encontrar em geral em uma calculadora log na base 2, na base 2,7. Você não vai achar isso. Você vai achar só essas duas. O que a gente faz nesses casos? Nós fazemos uma conversão, uma mudança de base. Aqui você tem log de x na base a, aqui a base é a. Como é que a gente muda de base? Então você vai ter essa seguinte fórmula valendo. Vai ficar log de x na base b, que você escolher, dividido por log de a na base b. Então você fica com essa formulazinha de mudança de base. Isso, se você tivesse que calcular na calculadora, quanto que é log de 3 na base 2, você poderia mudar tudo para a base 10, ficando log de 3 dividido por log de 2. Tudo está na base 10. Ou, se você quiser também, pode escrever como sendo ln de 3 dividido por ln de 2. ln de 2, que é o logaritmo na base natural. Aí você faz essas contas na calculadora sem nenhum problema. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Esses exemplos é para você desenvolver essas expressões. Aqui eu vou usar essas propriedades que eu listei. Vejo que um quociente vira uma subtração. Aqui vamos fazer log de 2ab menos, na base 2, menos log de c na base 2. Transformei em uma subtração, né? Porque é um quociente, ele vira uma subtração. Aqui nós temos o produto.
Mas já vamos enxergar que essa propriedade que vale para um produto de 2 também vale para um produto de 3, de 4 e assim por diante. Isso faz com que essa expressão se torne log na base 2 de 2, mais vira soma, tá? Log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C, que eu estou repetindo aqui na base 2. Log de 2 na base 2 é 1, então vai ficar 1 mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, menos log de C na base 2. Tá? Abrindo essa conta assim, desenvolvendo, fica dessa forma. Agora aqui, nós temos também uma divisão, vamos fazer primeiro o log nessa divisão. Fica log de A ao cubo vezes B ao quadrado, menos log de C à quarta, tudo nessa base 3. Agora fazendo esse produto aqui, abrindo uma soma, vamos ter log de A ao cubo na base 3, mais log de B ao quadrado na base 3, menos log de C à quarta na base 3. E usando essa regra da potência, ó, essa aqui, ó, da potência, nós sabemos que a potência ela passa multiplicando o logaritmo. Isso vai fazer com que o 3 venha para cá multiplicando. Vai ficar 3 log de A na base 3, mais 2 log de B na base 3. E o 4 ali, menos 4 log de C na base 3. Bom, outra aqui, mesma ideia, mesmo raciocínio, que a base é 10, tá? Não aparece nada ali, a base é 10. Log de A ao cubo menos log de B quadrado vezes, eu vou pôr assim, ó, raiz de 10 vezes, eu vou pôr até o raiz de 10, peraí que... Esse raiz de 10, deixa eu já mexer aqui, que vai ficar 10 elevado a meio vezes C elevado a meio, tá? Tudo isso dentro do logaritmo. Eu posso escrever então 3, né, aplicando o logaritmo da base da potência, ela desce ali, ó, na base A, menos, aí logo em cada fator aí. E esse menos aqui, veja que ele é um menos que vai ter que ser distribuído. Então eu escrevo assim, ó, log de B ao quadrado mais log de 10 elevado a meio mais log de C elevado a meio. Isso vai ficar 3 log de A menos, aqui vai ficar 2B. Eu vou já distribuir também, log de 2 log B. E aqui, log de 10 elevado a meio, isso vai ficar meio log de 10 na base 10, que é 1. Isso vai ficar só meio, tá? E aí com o sinal de menos que tem que distribuir, vai só dar meio. Aí mais, menos, né? Menos por causa da distribuição do sinal aqui. É log de C. Tá? Essa é uma propriedade interessante, que log de A elevado a 1 sobre N, né? Isso vai ficar 1 sobre N log de A. Essas propriedades aqui de logaritmo são muito interessantes, porque ela pega muitas expressões que envolvem produtos, a gente pode de alguma forma transformar em soma, divisões, a gente pode transformar em subtrações. Existem inúmeras aplicações desses fatos, tá? E a mudança de base, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer só uma brincadeirinha aqui. Bem, eu vou calcular. Imagine que a gente queira calcular log de 3 na base 1000. Por algum motivo aí queiramos saber esse resultado. Veja que 1000 tem muito mais a ver com a base
a base 10, né? Então a gente pode transformar isso em logaritmo na base 10, né? Então vai ficar log de 3 dividido por log de 1000. E o 1000 eu já escrevo como 10 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é fácil da gente calcular. Log de 10 ao quadrado na base de 10 é 2. Tá? Isso vai ficar assim, ó. Log de 3 dividido por 2. Quanto é o log de 3? Eu vou pegar aqui e calcular o log de 3 na calculadora. Pegue essa calculadora. Pode ser essa aí do celular que você tem. E vamos calcular log de 3. A função logarítmica aqui. Deixa eu pegar ela aqui. A log. Primeiro a gente faz. Tem a minha calculadora aqui tem os dois. Tem o log e ln. Aí você quer calcular o log de 3. Log de 3. Então o log de 3 na minha calculadora aqui está dando 0,47712. Deixa eu pôr assim. Eu vou pegar esse número e já dividir por 2. Tá? Aí dividindo por 2, né? Esse aqui já fica aproximado, tá? Daqui para cá é aproximado. Isso vai dar aproximadamente, eu vou pegar 0,23856, acho que já tá bom, por aí. Esse número aí. Veja, então, usando a calculadora a gente consegue descobrir qual é. Isso significa, tá? Também voltando ao significado. Isso significa que se você fizer 1000 elevado a aproximadamente 0,23856, é para dar próximo de 3 no caso, porque eu estou fazendo a aproximação. Vamos ver quanto é que dá. Eu vou fazer agora na calculadora 1000, aí elevado, tá? Elevado a esse número bonitinho aí, que é o 0,23856. Quanto é que dá isso? Deixa eu ver se eu calculei certo aqui, que é 1000, né? Eu coloquei 2 aqui, não é 2 não, é 3, né? Aqui é 3. Eu coloquei 2 ali, estava errado, então vamos corrigir. Agora a gente faz 0,47712 dividido por 3. Dá 0,15904, usando esse arredondamento aí. Quer dizer que se eu fizer 1000 elevado a 0,15904, é para dar aproximadamente 3. Vamos ver quanto é que dá esse negócio. Porque eu fiz a aproximação, né? Então, 1000 elevado a 0,15904. Olha só que legal. 2,999. Eu vou até exagerar aqui. 991. Ele com 5 casas já está ótimo. Já deu um resultado muito bom, né? É uma excelente aproximação. É claro que se você coloca mais casas decimais, mais próximo você vai estar do número. Bom, isso aí está respondendo, né, que logaritmo de fato é uma potência. Então, qual que é a potência que eu tenho que dar para o 1000 para o resultado dar 3? Está aí a resposta, é aproximadamente esse expoente aí, 0,15904. Se precisar de mais exatidão, você use mais casas decimais. Encerramos por aqui nossa aula. Até a próxima.